Amém, Senhor, nos leva aonde podemos ouvir Tua voz. Queremos fazer isso, Senhor, porque quando ouvimos a Tua voz, o nosso coração se aquece. Manifesta no nosso meio o Teu poder, a Tua presença, para que não haja nenhuma dúvida de que Tu estás aqui no nosso meio e ouve as nossas orações. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos. Que bom estar aqui. 99% de mim está aqui. 1% está no jogo do Náutico. Mas não tem problema não, que tem gente aqui me monitorando. Eu estou jogando pelo empate, está finalzinho. Vai dar tudo certo. Minha gente, tem pessoas que são elegantes por natureza, né? Gente que você vê e é elegante. Com qualquer roupa, fica elegante. Vem algumas pessoas na minha mente aqui agora. E há outras pessoas assim, como é que eu posso dizer, desmantelados, assim feito eu, um cara mais desmanteladozinho. E esse negócio de eu ser desmantelado, eu só me lembro de uma irmã daqui da igreja, muito querida nossa, Dulce. E Dulce, hoje a gente tem intimidade, mas quando a gente se conheceu, logo quando a gente se conheceu, a gente não tinha intimidade, mas ela é dessa que chega e fala mesmo, eu não sabia, né? Eu não tinha intimidade com ela, e era meu aniversário aqui. E Dona Estela Cox organizou uma festa surpresa para mim aqui. E tinha comida, e todo mundo me dando presente, me deram pudim, porque sabe que eu gosto de pudim, tome comida para mim. E o povo se juntou e comprou uma camisa bonita para mim. E o presente mesmo era essa camisa que o povo tinha juntado para dar uma camisa bonita. Mas Dulce veio com o presente dela privado, só dela. Aí ela disse, pastor, eu quero lhe dar um presente. Aí quando eu abri o presente, era um material de engraxar sapato. Ela disse, olha, seu sapato ninguém merece. Então tome aí de presente um material para você engraxar. E eu fiquei com esse negócio na cabeça, é impressionante ela. Mas vamos e convenhamos que nisso não há mais ou menos valor ou demérito, né? É questão de, alguns são mais elegantes, outros são menos elegantes. Ruim é quando uma pessoa não é elegante e quer ser, aí normalmente está errado. Porque a pessoa não é elegante, mas quer botar roupa de elegante, e fica mais feio do que quando ela era desmantelada. Normalmente é assim. É por isso que eu nem tento, porque eu sei que normalmente fica pior, né? Até tem umas pessoas vindo na minha cabeça, mas eu vou ficar calado, não é de Deus não, né? Agora, espiritualmente, também funciona assim. Há pessoas que têm uma fé assim, uma espiritualidade, um relacionamento com Deus, assim, tão equilibrado, tão elegante, pessoas assim, seguras, embasadas nas escrituras. Eu acho tão lindo quando eu vejo uma pessoa que tem uma fé e uma espiritualidade dessa forma. E tem outras pessoas assim, mais populares, emotivas, passionais. Eu estou fazendo de tudo para não dizer desequilibrados, feito eu. E está tudo certo, cada um na sua. Ruim é quando uma pessoa que é desequilibrada, emotiva e passional, quer passar por elegante espiritualmente, também não funciona. O bom é quando é original, quando você é quem você é, né? E esse negócio de você ser elegante ou não, tem muito a ver com emoção, porque o povo acha que demonstrar emoção não é muito elegante. Um amigo meu disse que é só ver enterro de gente elegante e enterro de gente que não é elegante. Se você for para um sepultamento e um enterro de gente que é elegante, normalmente é assim, um lenço, lágrimas discretas, roupas pretas, ambiente de silêncio, não é? Agora, se você for para enterro de gente desmantelada, ô Zé, por que me deixou, Zé? O que é que eu faço agora? É muita lágrima, é muito grito, é muita emoção, abundância de barulho. Mas nisso também não há demérito e valor, não. Não quer dizer que a pessoa que está com um lencinho de preta no silêncio está sofrendo menos do que a que está gritando, não. O sofrimento é o mesmo, só sabe quem passa. É só uma questão de estilo, não é assim? Mas hoje eu quero fazer um alerta, porque eu estava pensando nisso, porque eu tenho notado alguns irmãos querendo ser elegantes espiritualmente, o que não está errado, querendo ser maduros e equilibrados espiritualmente, o que não está errado, mas nesse caminho tem perdido a mão, tem perdido a essência de como deve ser o nosso relacionamento com Deus. E eu quero fazer essa reflexão à luz do texto que nós lemos agora. Amém?
Deixe-me apresentar para vocês 2 conceitos teológicos que são importantes para a gente entender esse texto de Isaías e essa reflexão, que é os conceitos de transcendência e imanência de Deus. Quando nós dizemos que Deus é transcendente, nós estamos dizendo que Ele é ilimitado, todo-poderoso, que Ele habita no céu, que Ele não tem tempo, passado, presente, futuro, Ele está na eternidade, Ele é essa coisa gigante. Vocês estão entendendo a transcendência de Deus? Quando nós dizemos que Deus é imanente, a gente está dizendo que Ele também é pessoal, é presente, habita dentro do nosso coração, aqui e agora. Amém? Ele é, ao mesmo tempo, todo transcendente e todo imanente. Por exemplo, no texto que lemos, a visão e o chamado de Isaías, Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 8, nós lemos que Isaías teve uma visão de Deus e diz assim: eu vi Deus assentado num alto e sublime trono. Quando você imagina um negócio desse, você já imagina alto, sublime trono, mas ao mesmo tempo diz que a sua glória enche a terra e o templo. Ele está lá e está completamente aqui. Isaías, esse mesmo profeta, vai dizer no capítulo 57, assim: eu habito num santo lugar, mas eu também habito no contrito de coração. E às vezes as pessoas não conseguem encontrar esse equilíbrio de saber que Deus é grande, mas Ele também está conosco. Esse texto de Isaías 6 vai mais, se vocês prestaram bem atenção na leitura, vai dizer que Isaías viu anjos, querubins, com asas, fumaça no templo, uma coisa muito transcendente, mas ao mesmo tempo esse anjo pega uma brasa com a tenaz e toca na boca dele. Ou seja, é fumaça, é anjo, é alto e sublime, mas enche a terra e toca no nosso lábio. Deus é todo transcendente e todo imanente. Agora, a transcendência é chique, é elegante, é bonito. Tem coisa mais linda do que esses vitrais? Eu não consigo encontrar coisas mais lindas como esses vitrais. Esses vitrais, essa igreja, esse púlpito aqui com 4 metros de altura, mais do que 4 metros de altura, isso aqui aponta para a transcendência de Deus. Quando você entra por esse templo, você olha para esse altar, aquela águia que fica ali, você se encontra com Deus na sua majestade, grande, chique. Agora, eu vou contar uma história que aconteceu aqui. Há alguns anos atrás, poucos anos, não faz muitos anos não, minha esposa e o Ministério de Mulheres aqui da igreja trouxeram para um culto de mulheres que tem, inclusive teve quinta passada, foi maravilhoso. Se você não viu, vale a pena você entrar na internet, está no canal da igreja, o Intimamente. Mas a gente faz esse culto já faz alguns tempos, e lá no comecinho, nós trouxemos aqui uma pastora da Igreja Batista da Lagoinha, muito conhecida, muito abençoada, chamada Helena Tanuri, não sei se você já ouviu falar dela. Helena esteve aqui na igreja, e estava uma igreja cheia de mulheres, minha mulher aqui com o povo, o único homem da igreja era eu. E olha que eu não fiquei, porque eu disse só tem mulher, eu só vim apresentar e orar por ela, para dizer que tinha um pastor aqui, e sair. Mas no comecinho do culto, o louvor estava acontecendo, sentamos eu, ela e Dona Márcia Garcia, naquele banco ali onde está o reverendo Marcondes, e ela estava encantadíssima com essa catedral, encantada. E ela virou para mim, para Dona Márcia, emocionada, e disse: é tão bom entrar numa igreja que tem cara de igreja. Porque ela está acostumada a entrar nessas igrejas que hoje em dia são galpões, são teatros e palcos, nada contra isso, mas ela estava emocionada de olhar esses vitrais, de ver esse altar, esse órgão, e ela disse: é tão bom. E eu acho tão bom, eu sou apaixonado por essa transcendência, essa majestade que a gente sente aqui. Mas quando a gente só foca nessa transcendência, só foca nessa majestade, a gente corre um risco de começar um processo de esfriamento espiritual. E por isso que há uma preocupação muito grande dessa igreja, dessa Catedral da Trindade, não virá como muitas outras que nós visitamos pelo mundo afora, linda, majestosa, mas sem vida, vivendo de passado. Alguns de vocês já tiveram a oportunidade de viajar pela Europa e outros lugares do mundo e visitarem catedrais lindíssimas, com vitrais lindíssimos, órgãos lindíssimos, que não têm uma vida adorando a Deus.
E nossa preocupação é que essa catedral não seja assim, que a gente não fique só olhando para a transcendência, sem lembrar que Deus habita dentro do nosso coração. O pastor Tim Keller, americano lá de Nova York, Manhattan, eu gosto muito dele, ele estava dizendo que pior do que o ateísmo, antes o ateísmo, do que a apatia espiritual. E essa mensagem de hoje é uma mensagem para tirar da zona de conforto em relação à apatia. Porque muitas vezes quando a gente só pensa no que Deus é grande e mora no céu e na eternidade, muitas vezes a gente fica apático. Quem só olha para a transcendência, para a grandeza de Deus, tem hora que vai dizer assim, pode não ser agora, mas chega uma hora que vai dizer assim, Deus é tão grande, para que Deus vai se meter nisso que é tão pequeno? E qual é o risco? Para de orar. Quando a gente para de orar, a gente para de crer que Ele mexe com o contrito de coração. E a gente acaba trocando um relacionamento íntimo e pessoal por um outro frio e corporativo. Tem uma história que eu gosto muito. Um crente e um descrente estavam caminhando numa calçada. Conversando, o crente querendo evangelizar o descrente, como sempre, todo crente não perde a oportunidade. E estava caminhando numa calçada assim, e de repente caiu algo em cima, e eles tiveram um livramento muito grande, saíram assim, quase que pega neles, e aí o crente virou para o descrente e fez, menino, que sorte! Aí o descrente virou para ele e fez, sorte? Tu não é crente? Eu achei que tu ia dizer, glória a Deus, aleluia, que livramento, e tu vem para mim contando sorte. Aí o crente encheu o peito, preparou a aula de teologia, e virou para o descrente e disse assim, meu amigo, a minha espiritualidade não depende de livramentos. Minha espiritualidade é para a eternidade, não é para um livramento aqui não. Se eu morrer, será lucro, o apóstolo Paulo disse isso. Eu não me preocupo com essas coisas pequenas, se Deus fizer, Ele é Deus, se Deus não fizer, Ele também é Deus. E ele começou a pregar. E essa resposta não foi bonita, não foi? Uma resposta assim inteligente, rapaz, aparentemente elegante, madura. Mas para mim essa resposta ela é perigosa e antibíblica. Perigosa e antibíblica. Eu sei que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Eu sei que Ele habita num alto e sublime trono e sustenta toda a terra com a sua mão. Mas a Bíblia também diz que os meus fios de cabelo, que eu não pinto, apesar do povo pensar que eu pinto, eu não pinto. Todos eles estão contados pelo Senhor. Ele é grande, mas Ele se preocupa com os fios da minha cabeça. Então, se acontece um negócio desse comigo, é muito glória a Deus que você vai ouvir. Não vai ser sorte, vai ser livramento de Deus. Porque eu creio num Deus que é tão grande, que Ele consegue gerir o macro e o micro também. Por isso eu oro por tudo. Eu estava conversando com o reverendo Marcondes esses dias. Tem gente que tem um relacionamento com Deus tão distante, tão transcendente, tão longe, que escolhe o que é que vai orar. Se for um negócio muito grande, ora. Se for um negócio pequeno, acha que Deus não vai se meter, não ora. Pois eu e ele, a gente ora pelos nossos cachorros. Então o cachorro está doente, a gente ora. Eu hoje fui jogar uma partida de tênis, que não vale nada. Coisa de velho que quer jogar, para perder peso. E no meio da partida eu vi que eu estava meio nervoso, que era para eu ganhar, quase que eu perdia. Orei para ficar tranquilo. Sabe por quê? Eu oro por tudo, meu amigo. Eu não decido o que é para orar, não. Se é grande, se é pequeno. Eu oro pelo câncer de alguém, mas eu oro pela gripe. Eu oro pelo corona e pela insônia. Tudo tem que ser regado à oração para aquele que crê que Deus é transcendente e é também imanente. E eu já vi uma vez um pastor dizer, inteligente o pastor, convincente eu diria, dizer assim, Deus só olha para o macro. Não fique se metendo com o micro, mas eu não vejo isso na Bíblia, até porque eu fico pensando qual é o limite entre o macro e o micro. Quem é que define até onde a gente pode orar e até onde é uma espiritualidade infantil, se a gente ficar orando? E eu fico pensando que essas pessoas que não oram pelo micro, que não oram pelo cachorro, que não oram para ficar tranquilo numa partida de tênis, essas pessoas que não oram pelo Náutico, graças a Deus acabou, estamos livres, Série B, ano que vem, acabei de receber a notícia. Essas pessoas que não oram assim, são quando aparece uma doença do filho, num instante ora. Filho doente pode ser a febre que for, um dentinho que está caindo, num instante vai orar. E por que a gente fica definindo aonde a gente vai orar e aonde a gente não vai orar? Eu já disse, o foco da transcendência de Deus é lindo, eu amo. E ele é elegante. E ele pode até ser politicamente correto, mas não pode ficar só nele. Quando eu digo politicamente correto, é porque
veja como é elegante, veja como não tem problema, e como vocês vão gostar de um pastor que diz que Deus está acima de todas as religiões, acima de tudo, tudo é Deus, pode vir, todos os caminhos levam ao Deus transcendente. Todo mundo vai gostar disso. Se tiver um evangélico aqui, pentecostal vai gostar, se tiver um reformado vai gostar, um católico vai gostar, um espírita vai gostar, um ateu vai gostar, qualquer um vai gostar de um pastor que diz, todos os caminhos levam a Deus, Deus é grande, Deus criou todas as coisas, Deus é maior do que as religiões, está tudo certo, todo mundo gosta desse negócio politicamente, religiosamente ou espiritualmente correto. No entanto, todos os caminhos levam a Deus transcendente, mas nem todo mundo quer um caminho que leve ao Deus imanente, que se preocupa com o seu comportamento, que se preocupa com as suas decisões. Então, um camarada que é politicamente, religiosamente, espiritualmente correto, ele não tem problema com a transcendência de Deus, porque ele chega na frente de uma igreja, ele faz sinal de cruz, ele não fala palavrão dentro da igreja, meu Deus, a gente está dentro da igreja. Mas isso é uma coisa tão longe, tão transcendente, não sabe que Deus habita no nosso coração. E essa palavra é para você que é íntimo, ou que já foi mais íntimo de Deus. Não troque a sua intimidade e o seu relacionamento pela elegância e capa de maturidade de uma fé tão impessoal. Deus é poderoso e habita num trono. Tenhamos reverência diante dEle. Mas Deus está aqui. Tenhamos intimidade com Ele. Jeremias 33:3 diz assim, clama a mim e responder-te-ei. O salmista vai dizer, eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações, inclinou para mim o seu ouvido, enquanto eu viver, o invocarei. A igreja precisa invocar o Senhor, precisa orar, precisa saber que Ele se mete no detalhe. A minha mãe ora pela vaga no estacionamento do shopping. Pode rir, mas é verdade. Aprendi a orar também, Clariana está orando também, diz aqui para mim que ora. Shopping lotado, ela está normalmente com pressa, como eu também normalmente com pressa. Senhor, cadê minha vaga? Senhor, cadê minha vaga? É assim. Paulo ensina aos Tessalonicenses orai sem cessar. O próprio Jesus orava o tempo todo. E Jesus não era só elegância, não. Jesus tinha emoções. Jesus chorava, Jesus se angustiava e falava com o Pai o tempo todo. Real maturidade. Quer ver outra coisa? Se preocupem menos com a sua reputação. Se preocupem menos com a sua imagem e mais com a transformação que Deus quer produzir em vocês. Sabe por quê? Porque Isaías, quando viu ao Senhor num alto e sublime trono, a primeira coisa que aconteceu com ele foi dizer, ai de mim. Versículo 21 diz, eu vi o Senhor. Versículo 1, eu vi o Senhor. Versículo 5, ai de mim. E ai de mim que tenho lábios impuros e habito no meio de um povo com lábios impuros. Ver Deus transcendente, imanente, de todo jeito, ter uma experiência com Deus, implica necessariamente em ter uma visão correta de nós mesmos. Tem uma música que a gente canta aqui, eu e Thaisa, desde que a gente é pequenininho, e vocês conhecem, que é do inário popular cristão, que é Solta o Cabo da Nau. Já ouviram essa? Uma música bonitinha, rapaz, Solta o Cabo da Nau. O povo pensa que da nau é uma pessoa, solta o cabo da nau, mas não é não, nau é um navio. O povo pensa, mas veja, tem uma parte na música que o reverendo Marcondes me lembrou ontem, e que ela faz a diferença. Ela diz assim, quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Quando você tiver uma experiência com Deus, transcendente ou imanente, ou as duas coisas, e abrir mão da sua reputação, da sua imagem, do seu ego, você vai andar sobre as águas. Maravilhas vão ser feitas quando você esquecer de você mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. A aparência de maturidade diante de Deus tem que se transformar em atitude de confissão e dependência. Ai de mim o tempo todo. Todo crente tem que dizer ai de mim o tempo todo. Eu não sei por que você está aqui, eu não sei qual foi a sua principal motivação de estar aqui. Tem gente que está aqui por tantos motivos, que são bons motivos, e alguns vêm aqui e dizem assim, eu vim porque eu vim servir ao Senhor, nós os pastores, os músicos, todo mundo vim para servir o Senhor, oh, amém, é importante também, mas nós todos estamos aqui porque precisamos do Senhor. Nós não estamos aqui porque queremos servir ao Senhor, não estamos por aqui por brincar, nós estamos aqui porque nós todos somos os crentes que dizem, ai de mim, quando vemos ao Senhor. Por isso que confessamos os pecados todo domingo. Ai de mim, Senhor, precisamos. Então é importante buscar uma relação equilibrada com a transcendência e com a imanência.
É importante pensar na nossa transformação quando a gente encontra com o Senhor, ai de mim. E por último, Isaías, depois que vê o Senhor e diz, ai de mim, ele diz, agora, Senhor, envia-me a mim. Me envia. Pecador, perdoado, missionário. Envia-me a mim. E todos devemos ser assim. Irmãos, deixa eu pedir 30 segundos dessa mensagem para falar algo pessoal para vocês. Confissão de pecados pessoal. Esse sermão é muito importante para mim. Deus sabe o que eu estou sentindo aqui. E eu, com um ego muito grande, pense no ego, numa autoimagem exacerbada e pecaminosa, sempre achei que essa preocupação de manter a Catedral da Trindade viva, para nunca ser uma catedral morta, para turista vir ver onde casou Pelé, onde ministrou Paulo Garcia, John Stott, e caía sobre mim. Ivan, você tem essa responsabilidade, não deixa essa igreja morta, porque meu ego é muito grande. E esses dias eu fiquei pensando, não, essa missão não é minha também, mas essa missão é do reverendo Luciano, do reverendo Juninho, é sua que está aqui sentado no banco. Vocês, eu, a igreja do Senhor, nós temos a responsabilidade de não permitir que essa catedral se torne lugar para inglês ver, para a gente tirar foto e para que caiba num livro de história de dizer, nos anos 90, nos anos 2000, aquilo acontecia e tinham aqueles cursilhos e o povo se convertia. Nós não podemos virar história, nós temos que fazer história. E sabe como é que se faz história? Quando a gente diz, ai de mim, e quando a gente diz, eis-me aqui. Hoje é o dia de você dizer, ai de mim. Hoje é o dia de você dizer, eis-me aqui. E você só pode dizer uma coisa ou outra coisa quando você entender que Deus está do seu lado e ouve a sua oração. É isso. Eu quero terminar com uma história. Uma pobre mulher morava em uma humilde casa com sua netinha que estava muito doente. E ela foi para o hospital, que era bem longe da sua casa, deixou a netinha só. Ela foi a esse hospital público, ninguém naquele hospital podia ir até a casa dela, ela não tinha como carregar essa netinha, e ela estava muito frustrada porque não encontrou médicos ou uma pessoa que pudesse ir na sua casa, e na volta, chorando, frustrada, num lugar bem pobre, ela então encontra uma igreja que estava aberta, e tinha umas senhoras num círculo de oração. Não sei porquê, círculo de oração é sempre com mulher, os homens precisam se resolver com isso. Aí estavam as mulheres ali, orando, e ela resolveu entrar nesse ciclo de oração. Não conhecia as pessoas, as mulheres também não a conheciam, mas ela sentou, e ela entendeu que a dinâmica era a seguinte, cada mulher orava, e depois passava para outra, e passava para outra. Ela entendia que ia chegar a hora dela orar, e ela não tinha costume de orar, mas ela foi aprendendo com as orações das irmãs, e quando chegou na vez dela, ela orou assim, olá Deus, sou eu, Maria, olha, a minha neta está muito doente, e eu gostaria que o Senhor fosse lá curá-la, por favor, anote aí Deus o endereço. E as demais mulheres do ciclo de oração se entreolharam, e ela continuou, é muito fácil, é só o Senhor seguir o caminho das pedras, e quando passar o rio com a ponte, o Senhor entra na segunda entradinha de barro, passa a venda, a minha casa é o último barraquinho daquela rua. E as senhoras assim estavam se esforçando para não rir da cara dela, mas ela continuou. Olha Deus, a porta está trancada, mas a chave fica embaixo do tapete vermelho na entrada. Por favor, Senhor, cure a minha neta. Obrigado. E quando todas aquelas mulheres achavam que aquilo ali tinha acabado, ela ainda continuou. Senhor, por favor, não se esqueça, coloque a chave de volta embaixo do tapetinho, porque senão eu não consigo entrar quando eu chegar. Obrigado. Depois que Dona Maria foi embora, as demais senhoras soltaram um riso, ficaram comentando, como é triste descobrir que as pessoas não sabem orar. Mas Dona Maria, ao chegar em casa, não pôde se conter de tanta alegria, ao ver sua menina neta sentada no chão, brincando com as suas bonecas. E ela disse, menina, você já está de pé? E a menina disse, olhando carinhosamente para sua avó, um médico esteve aqui, vovó, me deu um beijo na testa, disse que eu ia ficar boa, e eu fiquei boa, e ele era tão bonito, vó,
Sua roupa era tão branquinha que parecia que brilhava. Eita, avó, tem uma coisa. Ele mandou dizer que foi fácil achar a nossa casa e que ele ia deixar a chave debaixo do tapetinho vermelho, do jeito que a senhora pediu. O Senhor ouve as nossas orações, meus irmãos. Amém e amém. Deus os abençoe.